Olá, crianças, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma história com a tia Babá, uma história da Bíblia. E hoje é um dia muito mais que especial. Vamos contar uma história sobre um tema muito importante. Tá chegando uma data aí. É sim, a Páscoa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quem é a nossa Páscoa. O que significa isso? Vamos para a história? Vem comigo! Vamos para a história! A primeira parte da história tem o seguinte título: O jumento e o rei. Vamos ouvir? Era a festa da Páscoa. Jerusalém estava cheia de gente. Quando Jesus chegou ao Monte das Oliveiras, bem próximo de Jerusalém, ele pediu a 2 de seus discípulos que encontrassem um jumento. Eles encontraram o jumento e lançaram seus mantos sobre ele. Jesus montou no jumento, cumprindo a profecia bíblica que diz: Jerusalém, aqui vem seu rei, montado num jumento. Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento. Muitas pessoas lembravam de seus milagres e se juntaram a ele. Eles colocavam seus mantos e ramos de palmeira no caminho à sua frente para honrá-lo. Eles tinham esperança de que Jesus fosse o Salvador prometido de Deus. Então eles gritaram: Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor! Bendito seja o Rei de Israel! O mundo todo está seguindo, murmuravam os fariseus. Diga que calem-se, Jesus. Mesmo que todos parassem de gritar, Jesus respondeu: As pedras ainda me louvariam. Uma perguntinha. Que grupo de pessoas não estava feliz ao ver Jesus chegando a Jerusalém? Os fariseus, número 1. Vamos para o próximo capítulo da história. O jantar de despedida. Jesus curou pessoas doentes e alimentou pessoas famintas. Ele amava os rejeitados e ensinava a todos sobre o reino de Deus. Mas alguns líderes religiosos não gostavam do que Jesus dizia e tinham inveja dele. Eles odiavam tanto a Jesus que decidiram que ele deveria morrer. Eles deram 30 moedas de prata para que Judas, um dos seus discípulos, o traísse e entregasse. Jesus e seus discípulos celebravam a festa da Páscoa. Enquanto comiam, Jesus disse com tristeza:
um de vocês vai me trair. Surpresos, cada um deles respondeu: Eu não, Senhor. É verdade, disse Jesus. Um de vocês, alguém que está comendo aqui, vai me trair. Eu não, Senhor, disse Judas. Você sabe que é, Jesus respondeu. Vá, faça isso depressa. Então Judas saiu. Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus. Ele o partiu, deu para seus discípulos e disse: Lembrem-se de mim ao comerem. Este é o meu corpo entregue por vocês. Então, Jesus tomou um copo e agradeceu a Deus por ele. Bebam todos, disse ele. Este é o meu sangue, derramado para que os seus pecados sejam perdoados. Quando terminaram de comer e beber, Jesus e seus discípulos cantaram um hino. Depois foram ao Getsêmani para orar. Outra pergunta. Jesus disse aos seus discípulos para se lembrarem dele quando comessem qual tipo de comida? É o pão, número 3. Vamos para o próximo capítulo dessa história. No jardim. Depois de comerem juntos, Jesus disse aos seus discípulos: Esta noite vocês vão me abandonar. Eu não, disse Pedro. Com firmeza, eu jamais o abandonarei. Jesus suspirou. Antes do galo cantar, pela manhã, você dirá 3 vezes que não me conhece. Eu morrerei com você antes de fazer uma coisa desta, bradou Pedro. Quando chegaram ao jardim do Getsêmani, Jesus pediu aos seus discípulos que orassem com ele. Os discípulos estavam cansados e adormeceram. Jesus orou sozinho ao Pai. Jesus sabia que seus inimigos queriam que ele morresse. Ele também sabia que a morte era o plano de Deus para ele. Mostra-me se há outra maneira, ele orou.
Caso contrário, farei o que me pede. Nesse momento, Jesus estava muito angustiado. De repente, uma luz brilhou, ouviu-se gritos e todos acordaram. Uma multidão zangada se aproximou, enviada pelos líderes religiosos daquele tempo. Judas beijou Jesus para mostrar qual homem deveria ser preso. Caramba! Sou eu, disse Jesus. Quando ele disse isso, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus se entregou. Eles o prenderam e levaram até os seus líderes. A maioria dos discípulos de Jesus fugiu, mas Pedro o seguiu de longe. Ele esperou num pátio para ver o que ia acontecer. Você não estava com Jesus? Alguém perguntou. Assustado, Pedro disse: Não! Duas outras pessoas perguntaram a mesma coisa. Vocês estão errados, Pedro disse. Eu nem mesmo conheço esse homem. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando viu o galo cantar, ele chorou amargamente. Uma pergunta. Depois que Jesus foi preso, Pedro disse a todos que estava com Jesus? Não. Se vocês querem continuar e saber o final dessa história, eu vou pedir para vocês assistirem o próximo vídeo. Essa história eu tive que fazer em 2. Então, ó, essa é a primeira parte do vídeo. Então, ó, corre e vai assistir a segunda parte para você poder saber o final da história.